A apresentação então é com o Pedro Fonseca. Estou muito curioso para perceber como é que ele vai fazer aqui a ligação entre o Magic the Gathering e o WordPress. Diz ele, não é? Mas se calhar não. Ou se calhar não. É clickbait. E a pergunta rasteira para ti era: Magic the Gathering? Quer dizer, é um jogo, não é, de cartas. Porquê é que não aparece simplesmente a carta que mata todos? E pronto, está feito, vem nascer. A carta que mata todos está aqui e depois, no final, irei distribuir. Mas esse ficou o segredo aqui à espera do fim da apresentação. Ok. Pronto, pelo que eu sei, no outro auditório está bastante atrasado. Nós vamos começar, provavelmente vamos acabar aqui esta apresentação, ainda vai demorar para ver a outra e a sessão de encerramento. Já que estamos poucos, podem vir aqui mais para baixo, nós não mordemos. Vamos fazer um exercício que tinhas falado no meio. Não, um exercício de levantar, descer escadinhas, ir cá para baixo. Isto é um momento muito... Aí em cima tu também podes ir. Antes que fujas. Não precisam, pagam mesmo. E já vamos perto da porta de saída e podiam fugir. Enquanto deixas de lembrar que depois às 9 é o after party. Só uma outra quarta fila. A primeira fila ainda tem muitos lugares. Tem que levar o badge, não se esqueça. Venham cá para baixo, a sério. Quase tem que levar o badge, exatamente. Venham cá para baixo. Acho que dá, não sei se há uma cerveja ou qualquer coisa. 2 cervejas. Dá 2 cervejas. Ouvi dizer que se forem a Pontevedra em setembro dá muitas cervejas, por isso E amanhã é o Contributors Day, para não dizer em português. Acho que aí não há cervejas, mas há pizza. Não há pizza. Não fujas, anda cá, não fujas. Esta acaba antes de começar a próxima, anda. Sério, aproveita. É só um xixizinho. Pronto. Não se esqueçam que se tiverem para virem amanhã comprar um bilhete para o Contributors Day. Se comprar um bilhete e pedir um recibo e ainda não receber, não pode ser, porque eu já tratei de todos ontem até às 3 da manhã. Ok. Se receberam atrasado, peço desculpa, não consegui fazer mais rápido, peço desculpa. Ouvi dizer que vai haver um plugin, que até já está feito, mas ninguém me falou, então estive ali a escrever à mão, espetacular. Pronto, sem mais demoras, Pedro. Ora bem, boa tarde, chamo-me Pedro Fonseca e a sala está-se a começar a compor, pelo menos já estão ainda aos poucos a entrar mais pessoas. Eu não vou demorar muito com esta apresentação, porque a outra apresentação do Observador também é interessante. Como está tudo atrasado, vamos ver se neste nosso período de tempo falamos aqui um bocadinho e ainda vamos a tempo de ver então a outra tal. Quem não me conhece, chamo-me Pedro Fonseca e ao longo do último ano eu passei por muitas mudanças na minha vida. Não vou contar todos os detalhes que eu tive que estar a passar, mas mudei de casa, mudei de estilo de vida, comecei também a adotar o desporto como plugin e começar a fazer desporto todos os dias e para além de todas estas mudanças, que eu acho que fizeram de mim um melhor profissional, não porque tenha a ver diretamente com a minha profissão, mas porque consegui focar-me ao longo da minha vida, a primeira coisa que eu queria deixar aqui um pequeno desafio é se vocês sentem que neste momento a vossa vida está um bocadinho estagnada ou não, e se gostavam de mudar alguma coisa. Portanto, o que eu queria que vocês fizessem, para animar aqui um bocadinho o ambiente da sala, é que se levantassem todos, levantem-se, vamos começar, e é para fazer um exercício e é para deixar animar um pouco. O que eu queria que vocês fizessem era, não quero que vocês fiquem juntos das pessoas que estão atualmente. O objetivo de um WordCamp é conhecermos e fazermos networking, portanto, vamos sair e vamos nos aproximar de uma outra pessoa com quem não tínhamos falado hoje, e principalmente, se vocês vão pensar em a minha vida está muito estagnada e eu gostava de mudar, vão para o pé de alguém que diga também e eu tenho a vida estagnada e gostava de mudar. Se vocês sentem que comigo está tudo porreiro, junta-se a alguém que diga que comigo está tudo porreiro. Mas ver mudanças, estou a ver poucas mudanças. Mas esse está assim. Pessoal, cá para a frente, vem cá aqui. Desce, faz para acontecer.
Ainda estás a ver, ainda estás a ver. Ok. Já estou. Muito bem, vamos sentar. Estás a ver? Já se podem sentar. Já nos mexemos um bocadinho, já discutamos um pouco. Já discutemos um pouco, já nos mexemos um bocadinho e uma das últimas coisas que eu gostava de contar que aconteceu comigo no último ano foi que eu descobri um jogo que imagino que todos nós já ouvimos falar, alguns já jogaram, e esse jogo chama-se Magic the Gathering. Portanto, alguém aqui nunca ouviu falar de Magic the Gathering? Opa! Eu pensava que esta malta dos nerds, isso conheciam todos, mas se não conhecem, não há nenhum problema, eu vou apresentar o jogo. E esse jogo, na realidade, teve algum efeito na minha vida e eu gostava de partilhar convosco essa minha experiência. O que é o Magic? O Magic é um jogo de cartas colecionáveis, ou seja, este jogo passa por pressuposto de eu comprar uma carteirinha de cromos que tem umas cartas lá dentro e eu vou colecionar. O jogo existe há 25 anos, existem mais de 15 mil cartas diferentes. Há quem goste do jogo simplesmente para colecionar cartas, mas isso era uma caderneta muito difícil de acabar, com 15 mil cartas. Mas uma das coisas que eu tenho engraçado é possível jogar essas cartas contra outros jogadores e ver quem é que consegue ou não consegue estar a ganhar. Como é que eu posso estar a ganhar? Há várias formas de jogar o jogo, mas algumas regras básicas dizem que das 15 mil cartas eu vou ter um baralho de 60 cartas. E com essas 60 cartas que eu vou estar a escolher, portanto eu posso ter, imaginem, 200 cartas que estive a colecionar, dessas 200 eu vou fazer um baralho de 60 e vou jogar contra outra pessoa. Os dois no início do jogo têm 20 pontos e o jogo funciona por turnos. Primeiro a minha vez, depois é a tua vez, depois a minha vez, depois é a tua vez. E ao longo destes turnos, o que vai acontecer é que eu vou lançar ataques ao meu adversário, ele dos 20 pontos, se sofrer um ataque de 4 pontos, baixa para 16, por aí fora. Se ele chegar ao zero, aos pontos negativos, ele morre. Mas há outras maneiras de morrermos. Por exemplo, se eu das 60 cartas ficar sem nenhuma carta porque já joguei todas e não consegui acabar o jogo, também morro. Portanto, há várias maneiras que podemos estar a trabalhar com este jogo e é uma forma muito engraçada de começarmos a conhecer as várias cartas e ver de que maneira é que podemos estar a lançar aqui estas dinâmicas. Mas o jogo baseia-se em 5 grandes cores. Porquê que estas cores são importantes? Porque o conceito base do jogo é quando eu estou com o meu baralho a lançar ou a jogar as minhas cartas, vamos supor que eu sou enviado para um mundo de fantasia. E nesse mundo de fantasia eu sou um grande feiticeiro que ao longo de muitos anos fui viajando por vários universos, em cada um desses universos fui conhecendo várias criaturas. Essas criaturas ensinaram-me coisas, ensinaram-me feitiços, deram-me a conhecer algumas ferramentas e todas essas ferramentas são aquele poder que eu tenho ao lançar cada uma das cartas. Parece um bocadinho complicado, mas aos poucos vocês vão entrar nesta filosofia. Estas cores, na realidade, representam maneiras de estar na vida e esta maneira de estar na vida é muito associada a terrenos onde eu posso estar. Por exemplo, a cor branca está muito associada às planícies e eu nas planícies estou à procura de chegar a obter paz através da ordem. Ou seja, eu posso tentar imaginar que se eu quisesse montar um governo, uma democracia, eu estou a tentar chegar à paz através de definir tudo muito bem ordenado. A religião é uma coisa também muito semelhante. Por oposição, eu tenho os terrenos tipo de pântanos, em que eu quero simplesmente obter a minha satisfação pessoal através de crueldade. E neste caso podemos pensar num regime de ditadura. Tá bom? Portanto, já estão a ver que existem aqui alguns conceitos e os seus opostos. Numa ditadura eu conheço um tipo de personagens, dentro de uma religião eu conheço outro tipo de personagens. Que outras coisas é que nós temos? Temos a cor verde. A cor verde procura a aceitação, ou melhor, uma harmonia entre todos através da aceitação. Portanto, vamos pensar muito nesta ordem de eu estou numa comunidade hippie. Eu aceito-te e tudo funciona bastante bem porque nos aceitamos e colaboramos uns aos outros e entendemos a maneira que cada um é. Existem outros terrenos, existe o terreno vermelho muito associado às montanhas e os vermelhos são muito emotivos e querem de repente começar, apetece-me fazer algo e eu faço alguma ação, não vou pensar muito no que é que vou estar a fazer e os vermelhos é mais logo, estes vermelhos está a ser mais logo. E por oposição existem também os azuis associados a ilhas e eles só tentam obter
atingir a perfeição através do conhecimento. Por exemplo, um laboratório de investigação, se pensarmos numa universidade, são processos mais longos em que eu quero chegar à perfeição através de adquirir conhecimento. Quando nós começamos a pensar que eu nas minhas viagens andei por estes vários universos, eu vou começar a ter a noção de que tipo de criaturas é que eu encontrei em cada um destes universos. Certo? Portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que todas essas minhas criaturas nas cartas vão ser representadas por um tipo de cartas. As criaturas é alguém que eu vou poder chamar para as minhas ações e dizer tu vais atacar aquela pessoa. Um artefacto, por exemplo, é a possibilidade de eu ter uma super máquina que foi desenvolvida por estudiosos e é capaz de infligir dano a outras entidades ou ao meu adversário. Então, estes vários tipos de terrenos é cada um representado por um tipo de cartas. Por fim, existe a parte de termos cartas raras. Por norma, as cartas raras era como o Vitor estava a dizer, qual é aquela carta poderosa que mata tudo? E existem cartas poderosas que matam tudo. Começamos a falar de uma coleção, estas cartas são raras e são caras. Porquê? Porque há um fator de procura que todos querem ter aquela carta que é muito, muito difícil de encontrar. Sendo assim, como existem várias cartas, é muito importante nós sabermos ler uma carta. E eu vou-vos só dar alguns exemplos, não vamos entrar em muito detalhe, mas há quem olhe para as cartas de maneira diferente. Eu, como sou recém-chegado ao Magic, toda a parte que nós chamamos a arte da carta, que é o desenho e o grafismo que as cartas têm, a minha paixão leva-me imediatamente para outros universos. Mas eu aqui, quando estou a ver esta arte, na por cima sou de signo Leão e gosto bastante do Ajani, eu vejo que isto tem Vitor, sabes se isto tem foco? No meio. Portanto, temos ali o nome da minha criatura, ou seja, durante as minhas viagens conheci, vamos supor, o Ajani. O Ajani tem uns símbolos que depois quem começa a jogar o jogo sabe que ele é uma criatura verde e branca, ou seja, como é um animal, nós temos que entender que ele é desta ordem de os animais, da forma como eles são de forma natural, mas tem uma parte muito branca que é quase como um exército. Então nós começamos a entender que tipo de criatura é que isto é, e depois temos aqui uma indicação de o que é que ele pode fazer. E nós quando começamos a ver o que é que ele pode fazer, das primeiras coisas que ele diz é, por exemplo, ele normalmente põe um contador, ou seja, vai aumentar os poderes de quem está ao lado dele. Portanto, é quase como um motivador de um exército. E faz todo o sentido dentro do universo onde ele estava a trabalhar, ou onde ele está operacional, dizer que esta entidade está constantemente a poder motivar quem está ao seu lado. Depois ele diz se é uma criatura rara ou não, e nós já temos aqui alguma informação sobre um tipo de cartas. Outro tipo de cartas que aparece será uma criatura normal, que é apenas verde, e já pelo nome dele nós vemos que é o companheiro do Ajani. E o que é que ele normalmente faz? Ele vai dar-nos uma indicação de que quando ele vai estar a combater, basta que o Ajani esteja no campo e ele automaticamente ganha mais força. Então começamos a ver que estas criaturas conseguem ter sinergias umas com as outras. Portanto, por um lado, o Ajani consegue motivar as várias criaturas com o pé dele, mas há outras que simplesmente por estar no pé dele já ficam mais poderosas. Mas uma das coisas que conseguimos ver aqui e que a mim me entusiasma um pouco é que existem sempre umas frases que estão em itálico, que chamamos o flavor text, que o que ele diz é eu vou para todo lado onde o Homem-Leão me leve. Portanto, ele é um seguidor. E isto ajuda-nos automaticamente a ver que estas cartas, para além de ser simplesmente uma carta que eu jogo, tem toda quase uma história à volta dela. Por fim, por exemplo, outro tipo de cartas que nós temos são encantamentos. As boas-vindas do Ajani, o que dizem é que sempre que uma criatura entra no campo de batalha, e eu, enquanto jogador, ganho mais um ponto de vida. Ou seja, se eu estava com 20 pontos, passo para 21 pontos. Portanto, nós aqui começamos a ver que há toda uma narrativa à volta de umas determinadas cartas em que todas são ligadas umas com as outras. Sendo assim, que regras é que o Magic tem? A primeira regra é importante nós sabermos ler as cartas. Porquê? Porque apesar de ser um jogo bastante complexo, porque temos 15 mil cartas, cada um com os seus poderes, nós vamos aprendendo o que é que esta carta consegue fazer através do que está lá escrito. E aprendendo desta forma, o que acaba por acontecer é eu vou conhecendo as minhas cartas e tenho que saber como é que as vou apresentar a outros.
E isto é alguma coisa importante quando nós levamos para o nosso dia a dia, ou seja, como é que eu consigo passar rapidamente uma informação que é minha para outra pessoa que está à minha frente. Depois é importante saber como é que respondes as cartas na mesa, mas isso é uma coisa que se aprende em 30 segundos. Simplesmente para que o meu adversário saiba o que é que eu estou a fazer, portanto, das várias cartas que eu estou a pôr na mesa, há um sítio para pôr cada uma das cartas. É necessário saber lançar um ataque ao feitiço. Por exemplo, a Jane necessitava de 6 pontos de energia, o que quer dizer que ele não pode entrar logo no primeiro turno, temos que esperar por 6 turnos para ele poder ter essa energia para entrar em campo. É necessário conhecer um bocadinho as fases do jogo. Tudo isto se aprende em 5 a 10 minutos, mas o mais importante é mesmo muito importante saber ler as cartas. Porquê? Porque se há uma regra que o Magic diz, é que qualquer coisa que uma carta diga vale sobre tudo o resto. Ou seja, se existir alguém que tem uma carta que diz quando se joga esta carta tu ganhaste o jogo, automaticamente essa carta vale, e mesmo que digas que só ganhas o jogo se o outro tiver 0 pontos ou se perder as cartas, ou o que é que seja, aquela manda por cima de todas as regras. Então constantemente há cartas que estão a quebrar todas as regras normais do dia a dia. E nós temos que estar disponíveis para entender e rapidamente reagir ao que é que diz cada uma das cartas. Muito bem, quando nós entendemos as regras, o que é que vamos fazer? À nossa coleção de cartas e vamos construir um baralho. Ou seja, eu quero ter um baralho para poder jogar contra um adversário. Primeira ideia que devemos ter é ter um plano. Vamos planear o que é que eu quero estar a fazer. Ou seja, se eu quero estar a combater com alguém e digo o meu plano passa por rapidamente fazer com que o meu adversário chegue de 20 a 0, eu vou ter que saber como é que eu vou montar o meu exército. Provavelmente não vai ser um exército azul, que são aqueles que demoram muito tempo a ter os seus conhecimentos, mas vou para um exército, pode ser o preto, porque quer estar a destruir tudo, ou o vermelho, que é muito rápido a agir. Vou ter que gerir os meus recursos, de que maneira é que eu consigo ter boas cartas no meu exército mediante todos os campos de energia que eu consigo estar a criar. Estar a escolher constantemente as boas cartas, ou seja, desde as 200 cartas, que carta é que eu devo ou não colocar no meu baralho. Devo minimizar o número de cartas, porque quanto menos cartas eu tiver, é mais fácil de eu entender como é que é de montar a minha estratégia e que tipo de cartas é que me podem sair. Estar atento a todas as novas coleções que estão a sair, ou seja, a cada 3 meses há à volta de 250 novas cartas que saem para o mercado, o que quer dizer que convém que eu saiba se há novas cartas que podem fazer jeito ou não à minha coleção. Não vou estar provavelmente a comprar saquetas à espera que saiam, mas vou trocar a ver se alguém quer as minhas cartas para eu ter cartas de outras pessoas. E constantemente estamos a reavaliar o nosso baralho. Quando construímos o nosso baralho, a seguir o que vamos fazer é começar a pôr em prática, é aparecer por o baralho a jogar. A comunidade Magic tem vários torneios, um dos que, tal qual a comunidade WordPress tem aumentos meetups, a comunidade Magic, por exemplo, todas as sextas-feiras costuma se reunir e a nível mundial nós sabemos que qualquer casa de Magic há sempre um evento à sexta-feira à noite. Depois tem eventos vocacionados para quem está a começar, tem eventos vocacionados para quem está no Magic há bastante tempo. Por fim, parte da mudança que eu tive, uma das coisas que eu acho que é muito importante é um jogo que dá para jogarmos em família. Tenho uma filha de 12 anos e atualmente eu não consigo pôr a minha filha sentada durante muito tempo a jogar qualquer jogo de tabuleiro. Pois posso dizer que os miúdos de 12 anos passam horas a jogar isto e sempre com vontade de jogarem mais, com uma vantagem é que estamos com o telemóvel dela em cima da mesa e ela nunca vê mensagens porque o telemóvel dela é um marcador de jogo e não se pode sair, porque se sair do marcador ela tem medo que se faça aí alguma batota. Portanto, é uma boa maneira de estarmos em família. Ok, dito isto, e o WordPress, não é? Ufa! Estamos todos com vontade também do observador. Ora, vamos então parar e ver um pouco tudo o que se passou aqui com como é que eu posso usar o jogo de maneira a transformar num melhor profissional. Nós vamos olhar para o Magic como um termo que já se tem falado muito sobre todas as teorias de gamificação. Ou seja, como é que eu posso olhar para um jogo, que é uma maneira muito divertida de nós passarmos o tempo, em que não pensamos que estamos a trabalhar, e como é que eu posso aproveitar esses momentos para aplicar no meu trabalho. E provavelmente aquele slide em que eu estava a dizer que vamos construir um baralho,
é muito parecido quando nós estamos a dizer eu vou ter que preparar um projeto com um cliente. Ou seja, há projetos que nós vamos dizer este projeto vai ter que ser vermelho, vai ter que ser muito, muito rápido, eu não vou poder estar a pensar muito, vou usar meia dúzia de ferramentas que já conheço e vou montar o meu plano, que plano é que eu tenho, quais são as boas cartas que eu vou colocar. Até podia haver um plugin melhor para nos juntarmos ao projeto, mas isto vai demorar muito tempo e eu vou ter que estar a investir muitos recursos no meu projeto. Não faz sentido. Por outro lado, há projetos que nós dizemos, não, este é um projeto que vai demorar bastante tempo, em que eu quero aos poucos ir adquirindo conhecimento e vou estar a colocar algumas ferramentas que eu sei que me dão valor, mas demoram mais tempo a estar a trabalhar. Isto são quase que resultados diretos de nós estarmos a construir o baralho. E é muito, muito fácil, não preciso estar-vos a explicar, porque se vocês estão aqui já têm relação com o WordPress, é muito fácil nós simplesmente olharmos para aquele slide e dizer gerir recursos, estar sempre atento às novas coleções, o que está a ser de novo ou não está a ser de novo, e avaliar, justifica ou não justifica estar a colocar estas cartas. Ou, neste caso, estas ferramentas do WordPress. Eu não quero isto apenas por aí. Se fosse isso, não bastava todo o investimento que nós fazemos com o Magic. Então a primeira coisa que eu vos queria apresentar, ou a primeira pessoa que eu vos queria apresentar, é o Francisco. O Francisco está a estagiar há 3 meses na Caxi, é um estágio curricular, e como é que nós integramos um miúdo de 18 anos numa empresa para começar a trabalhar e começamos a falar de uma data de ferramentas em que eles não estão preparados para entender. Não conseguimos sequer fazer com que eles consigam integrar na equipa, apesar de na Caxi sermos bastante informais. Há sempre aquela coisa de eu tenho mais 30 anos do que ele e há muita. Eu quase um patrão. Eu conheço bastante bem, mas é quase um patrão. E o que é que eu posso fazer? E posso ir à casa de banho, posso mexer no que é que seja. Há muitas barreiras que nós tentamos eliminar. E a primeira coisa que nós conseguimos fazer é jogando jogos. É uma boa maneira de nós conseguirmos aproximar e de não haver hierarquias. Nós temos os dois a mesma ferramenta, onde os desafios que eu lhe disse foi estás à vontade para jogar, vai praticando até que me consigo estar a ganhar. Eu posso-lhes dizer que ao fim de 3 dias eu já me estava a ganhar. Porque é muito, muito fácil de entrar neste jogo e de repente, quando ele me ganha, com as mesmas armas em que eu não tenho que estar a facilitar, isto aproxima-nos bastante. E isto, enquanto nós estamos a trabalhar e a desenvolver, a perdermos esta arrogância de muitas vezes até falarmos com clientes numa posição superior, vamos começar a habituar a pessoas que não sabem tanto quanto nós, que podem ser muito melhores do que nós e nós podemos aprender com estas pessoas. Portanto, o jogar jogos que são justos, na realidade faz com que nós nos possamos aproximar bastante. Mas não é apenas isso. É impossível conseguir explicar ao Francisco o que é estratégia. Hoje em dia, mesmo os adultos têm dificuldade em pensar o que é estratégia, o que é tática, e todos nós falamos que é preciso ter estratégia e vamos definir e estar a trabalhar em planos estratégicos de comunicação e quando estamos a falar e vamos procurar, por exemplo, no mundo empresarial, que ferramentas é que temos de estratégia e que jogos é que podemos usar para estratégia. Se eu vos perguntar, provavelmente vocês vão dizer um jogo começa por X, certo? É o jogo universal associado à estratégia. E agora expliquem como é que eu consigo motivar alguém para estar a jogar xadrez quando não sabe jogar xadrez. A taxa de conversão é muito, muito difícil de conseguir motivar alguém a jogar xadrez. Mas como é que isto se aplica no nosso dia-a-dia? Por muito que me digam que a estratégia, ter aquelas 16 peças, os cavalos, as torres, é muito difícil dizer como é que eu vou aplicar isto no mundo real. Mas deste jogo, se nós pensarmos, não tem apenas aquelas peças fixas que estão num tabuleiro único, em que é 8x8 e todos nós sabemos exatamente quais são as regras e não tem nada escondido, nós conseguimos, através do Magic, ter a possibilidade de, eu tenho 60 cartas, tenho algumas dessas cartas na mão para jogar contigo, e tu podes ter qualquer conjunto de 15 mil cartas. E desse conjunto de 15 mil cartas, eu estou aí com uma estratégia de querer te atacar de uma forma, e tu pensaste numa estratégia totalmente diferente. Portanto, o universo é muito, muito maior do que, por exemplo, o xadrez. E nós conseguimos começar a passar estas ideias de estratégia em alguém que diz de que forma é que tu me queres ganhar, qual é o teu objetivo. E aqui não há a mínima dúvida do que é a estratégia quando estamos a jogar médio. Toda a estratégia é o que é que eu pretendo fazer, de que forma é que eu quero ganhar e agora como é que eu vou implementar a minha estratégia, que é os tais modelos táticos que vamos estar a aplicar. É muito, muito fácil de estar a praticar este mindset, de virarmos de que maneira é que vamos começar a trabalhar com pensamento de estratégia. Mas,
por muito difícil que seja eu associar pensamento estratégico dentro do negócio e os meus clientes, eu neste momento consigo ter uma visão clara e até consigo discutir com outras pessoas dentro da minha empresa se aquele cliente é um cliente verde, se é um cliente azul ou se é um cliente branco. Porque o tipo de maneira que esse cliente tem de se apresentar, há clientes que reagem, nós conhecemos isto, não é? Há clientes que reagem à bruta ao primeiro telefonema. Nós estamos a falhar alguma coisa e estão a reagir logo. Há outros que não, são mais cautelosos. Então é muito fácil nós conseguirmos entender se aquele cliente é um cliente azul, por exemplo, ou seja, que é muito cauteloso, vai estudar muito, só depois é que ataca e quando ataca vem com força. De que maneira, que ferramentas é que eu tenho para estar a combater isto? Que tipo de mensagem é que ele está à procura para conseguir ter o seu objetivo? E eu vou estar a facilitar esta comunicação. Portanto, é muito fácil de eu conseguir transpor toda a parte de psicologia dos negócios para as cartas e para as escrituras de Magic. E o meu desafio é que podemos estar a experimentar e se tiverem casos, no final nós podemos verificar os vossos casos. Por fim, há uma área de criatividade enorme. Quando estamos com o Magic, a possibilidade que eu tenho de testar hipóteses e de ver de que maneiras é que eu vou testar os meus vários baralhos para determinadas situações, deu-nos uma flexibilidade muito grande e algo que, por norma, nós por receio temos sempre medo de tomar a iniciativa. No Magic nós estamos habituados a, quando alguém lança uma carta, eu vou ter que ver se é o bom momento para eu atacar ou não. E vamos testando tantas vezes isto e joga-se várias vezes, que é muito, começamos a ter esta sensibilidade de, perante alguém que tem um comportamento vermelho, devo ou não devo atacar logo ou devo ser cauteloso. E uma das coisas que nós vamos logo aprender no Magic, por exemplo, é que eu gosto de jogar com cartas brancas. Por exemplo, o Ajani é um dos personagens que eu prefiro. Mas quando eu jogar com alguém e alguém me coloca uma primeira carta vermelha, eu automaticamente tenho que mudar o meu mindset e dizer, opa, ele vai começar a atacar rapidamente. O que quer dizer que eu vou ter que olhar para o meu jogo de cartas brancas e ver o que é que eu tenho para combater este cliente vermelho. Tá bom? Portanto, é algo que no nosso dia-a-dia isto começa a entrar e a forma de pensar é moldada pela nossa prática de jogos de Magic. Por fim, toda a gente aqui já ouviu falar de storytelling. O storytelling nos últimos anos tem sido a moda dos negócios, mas todos nós temos uma dificuldade incrível em contar uma história. O universo do Magic é todo dado a criar histórias. Vocês viram ao que eu simplesmente com 3 cartas nós começamos a entender mais ou menos qual é o perfil que aquela personagem do Ajani tinha. É um motivador, que está ao seu lado, sente-se inspirado. Cada vez que alguém entra em batalha, nós começamos a ter mais vida e é muito fácil nós rapidamente começarmos a imaginar o que é que este personagem poderia estar a fazer. Mas o próprio Magic lança livros onde estas personagens das cartas existem e nós conseguimos estar a associar toda uma narrativa às nossas personagens. O que é que nós podemos muitas vezes fazer? Já sabemos que tipo de cliente é que nós temos. Começamos então agora a transpor algumas histórias de o que é que se passou, porque é que o Ajani tem este tipo de comportamentos, porque é que ele motiva, o que é que ele está à procura. Quando nós lemos todas as narrativas associadas ao Magic, é muito fácil, vocês vão ver que acaba por bater muitas vezes com algumas histórias que os nossos clientes têm. Ele normalmente reage assim, rápido, porque já teve experiências passadas com outros fornecedores de serviços e também não nos deram o que eu pretendia. Não estavam a jogar de acordo e ajuda-nos a conseguir internamente na empresa estar a preparar e a conhecer melhor o cliente, de maneira a nós sabermos qual é a história completa que este cliente tem e depois muitas vezes ajudar o cliente a conhecer os seus próprios clientes e criar narrativas de que forma é que eu ia conseguir vender os meus produtos e serviços aos meus clientes. Sendo assim, parece que eu estou aqui só quase um evangelista do Magic, e não sou, eu sou um evangelista muito do WordPress, mas estou muito apaixonado por esta questão do Magic. Não vos vou estar a dizer para jogar Magic, o que vou estar a dizer é que vocês devem encontrar um jogo com o qual vocês se sintam confortáveis. Estes elementos da gamificação fazem com que, a passar um bom momento distraídos, nós conseguimos estar a melhorar enquanto profissionais. Portanto, a primeira coisa que eu vos ia dizer é parem e discutam com a pessoa que está ao vosso lado sobre porque é que vocês sentem que a vossa vida está parada, discutam com essa pessoa e vejam se há pontos em comum. O que é que nós podemos fazer se está parado numa determinada área porque estou cansado de fazer sempre o mesmo, a empresa não cresce. Vejam o que é que pontos é que têm em comum e identifiquem de que forma
é que algo pode mudar na vossa vida, de maneira a vocês se sentirem melhor com vocês próprios. Descubram um jogo. Há tantos jogos aí disponíveis, procurem que jogo é que vos pode dar essas respostas. E, preferência, divirtam-se ao serem melhores. Eu consegui encontrar a minha carta vencedora. Tenho aqui um desafio para entregar-vos a carta e dar-vos 5 minutinhos de conversa daqui até ao after party. E obrigado a todos. Ainda vamos a tempo do observador.